Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. É uma alegria estarmos reunidos em espírito, unidos para exaltar e glorificar o nome do nosso grande Deus. Amém? Quero te convidar a preparar o seu coração, a se acalmar, a aquietar e orar ao Senhor, para que hoje, mais uma vez, você esteja totalmente entregue, sem barreiras, sem amarras, livre diante do Senhor para exaltar o nome dEle. Que hoje a gente relembre mais uma vez quem é o nosso Deus, que a gente exalte Ele por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós, e que a gente responda a Ele de maneira digna do que Ele é, né? Então hoje eu acredito que é um convite para estarmos nos rendendo ao Senhor, pedindo para que Ele encha nossas vidas, para que sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo, que isso transborde em nossas vidas, amém? Que este momento de louvor você possa realmente estar diante do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade e se entregar a Ele de todo o seu coração. Vamos orar? Pai amado, o Senhor é um grande Deus, é um Deus poderoso, é o Deus de Israel, é o Deus que conduziu o povo como um rebanho por todo o deserto, que os protegeu, que esteve à sua frente, que os guiou. E o Senhor mostrou a eles a tua forte mão. E o Senhor continua o mesmo Deus hoje, bondoso, compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor para com aqueles que o temem. E nós hoje estamos aqui reunidos, cada um nos seus lares, ansiando por estar em tua presença, por ter um pouco mais do Senhor em nossas vidas, por ter muito mais do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, fala conosco. Nosso coração está aqui disposto a ouvir do Senhor, e que através desses louvores o Senhor já ministre no nosso coração, mais uma vez relembre quem o Senhor é e desperte em nós afeições pelo Senhor. Espírito Santo, venha nos guiar nesse momento, venha nos conduzir em verdade e seja entronizado, seja exaltado no nosso meio. Que esse seja um momento de entrega, seja um momento de rendição ao Senhor, que é digno da nossa vida, digno da nossa confiança. E colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossos medos, e declaramos vitória sobre todas essas coisas, não por quem somos, mas por Jesus, que morreu e já ressuscitou e já vivo está, e junto com Ele podemos viver e cantar e nos alegrar. Muito obrigada pela vida de Cristo. Esteja entre nós, Pai, movendo em nossos corações, e que hoje seja um dia de muita alegria entre a Tua noiva. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.
em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgir, a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca falha. O teu amor por nós é imenso. Obrigada, Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E mereci a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
amou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigada, Senhor, por ter um grande amor que nos atraiu. E esse grande amor nos atrai dia após dia. É esse amor que nos transforma. Pai, hoje a nossa oração é que esse amor venha nos encher cada dia, cada vez mais. Mas sabemos que para isso nós precisamos nos esvaziar de nós. Precisamos tirar cada vez mais o nosso eu para que haja mais do Senhor em nossas vidas. E essa é a nossa oração, Pai. Que nós venhamos nos esvaziar e o Senhor encha e preencha cada área das nossas vidas. Que o Senhor nos encha com Teu amor, que nos transforme e que nos use para o Teu louvor. Pai, que em nossas vidas possamos realmente estar dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Possamos seguir e obedecer, seja qual for a Tua vontade para nossas vidas. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o
a ti. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, sim, Deus. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Presença me atrai, então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Braços de amor, eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração pra ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me pra o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Que o Senhor nos mova para vivermos os teus planos, para ouvirmos o teu coração e obedecermos, para sermos mais cheios de ti, para aceitarmos de bom grado a tua vontade e nos esforçar para cumpri-la aqui nesta terra, para que sejamos agentes de transformação, meios pelo qual o Senhor estabelece o teu reino aqui neste lugar, em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas escolas, faculdades, em todos os lugares, nesta igreja. Enche-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração, é o que a tua noiva deseja, ser cheia de ti e viver por ti e para ti. Muito obrigado, Jesus. Entregamos esse momento, louvor, toda a nossa adoração ao Senhor e abrimos nosso coração para receber da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Ainda em espírito de adoração e oração, nós vamos estar honrando a Deus através das nossas ofertas. É uma maneira da gente expressar a Deus a nossa gratidão, nosso amor a Ele. Aquele que experimenta o amor de Deus, a fidelidade de Deus, chega a Ele com as nossas vidas, consagrando nossas vidas, dons e talentos em nossas ofertas. Então, esse momento a gente vai estar usando através de ofertas, dízimos, gratidões, ofertas para honrar Ele. E queremos chegar na presença do nosso Deus com uma atitude prática. É como se eu, quando visito meus pais, eu quero levar algo, é o meu coração de levar algo para Ele, né? Por amor, demonstrando o quanto eu quero honrar Ele. Às vezes Ele fala, não precisa, mas eu me alegro em levar algo para agradar aos meus pais. E a mesma coisa, quando a gente chega diante de Deus, que a gente venha honrá-lo com nossas vidas e com todo o nosso ser e com o que nós temos também, reconhecendo que tudo, na verdade, vem dele e é para ele. E nós temos um versículo que fala, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu sei que aqui a maioria não planta, não tem vinha, mas a ideia é quando a gente trabalha, leva também os recursos também para honrar a Deus, demonstrando que o ama e entregando a nossa parte como dízimo ao Senhor, reconhecendo que vem dele tudo. Então, que a gente possa provar o quão bom e quão fiel é nosso Deus. Então, vamos orar, agradecendo a Deus e consagrando nossas ofertas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, que o Senhor é bom. O Senhor nos criou, o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos e o Senhor nos ama eternamente. Muito obrigado pela tua fidelidade, cada dia nas nossas vidas, trazendo-nos saúde, cuidando de todos nós, provendo de todas as necessidades. E queremos, através dos nossos dízimos e oferta, trazer honrando ao Senhor e consagrando nossas vidas e nossas ofertas. Que o Senhor realmente se agrade de nós e nossas ofertas. Muito obrigada, Jesus. Assim nós oramos, consagrando, em nome de Jesus. Amém. Aqui está a conta da igreja, acho que todos, a maioria já tem, e tem no boletim também, então você pode fazer ou uma transferência, um depósito, depois envia seu comprovante para o nosso tesoureiro, para ele fazer a contabilidade. Sejam bem-vindos sempre, é uma alegria a gente poder estar adorando a Deus juntos, mesmo em cada um no seu lar, longe fisicamente um do outro, mas acredito que podemos estar juntos no mesmo coração, buscando a nosso Deus. E a gente não tem ainda muitos avisos, assim, mas a gente poderia, assim, estar alinhando juntos, como igreja, que graças a Deus por nos guiar mais um ano novo e possamos alinhar com o seu reino e sua vontade. A gente tem compartilhado sobre a oração do Pai Nosso e realmente a gente possa alinhar a nossa vida com o reino de Deus, confiar na salvação completa de Cristo e sua presença com entusiasmo e alegria para enfrentar tempos desafiadores. A gente realmente enfrenta hoje ainda grandes dificuldades, mas com alegria, porque a gente sabe que tem Deus no controle de tudo. E testemunhando com poder no Espírito o Evangelho de Cristo vivo, ganhando vidas para a glória do Senhor. E vamos orar pela Igreja de Cristo, pelo avivamento da Igreja, que, como eu falei, a gente está separado, mas que possamos estar unidos para testemunhar a Igreja, o Evangelho de Cristo vivo. Eu lembro que vários anos atrás houve perseguição na igreja lá na China, mas eles mesmo em meio a essa perseguição, eles se reuniam em lares, repressões, mas nada impediu deles crescerem, avivados. E eu creio, mesmo nessa pandemia, a gente
reprimidos, né? Cada um não pode sair e a gente não pode se reunir fisicamente junto, mas eu creio que a igreja pode continuar forte e saudável se você, se eu, cada um de nós estamos buscando de coração ao nosso Deus, né? E possamos realmente continuar a crescer assim na palavra de Deus, na prática da palavra de Deus e possamos testemunhar, praticando justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com o Senhor. E isso nós vamos impactar a geração que a gente vive, a nossa nação e possamos impactar o mundo. Que Deus nos ajude. E continuar orando pela saúde física, mental, emocional e espiritual dos irmãos em Cristo e pela sociedade. Eu sei que a pandemia trouxe muitos problemas emocionais, né, mental e até espiritual, né? Claro, principalmente também física também. Para muitos enfrentaram até doenças, né? Mas a gente crê também que Deus está no controle, Deus está cuidando e vamos orar. E a gente se alegra porque a gente tem visto testemunhos de que Deus está realmente agindo no nosso meio. A gente viu vários irmãos que tiveram Covid e foram recuperados de uma maneira milagrosa, maravilhosa, gloriosa. Isso para quê? Para testemunhar o Senhor. E a gente louva a Deus, agradece a Deus e vamos continuar unidos, orando um pelo outro, para que realmente possamos continuar saudáveis, né, integralmente, para glorificar a Deus. Amém? Então vamos orar. Que você na sua casa feche seus olhos, ore para o Senhor. Ele está no nosso meio. Então vamos pedir para Deus. Senhor nosso Deus, nós realmente te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade sobre nossas vidas e experimentamos cada dia o teu cuidado e o teu Espírito Santo que habita no nosso meio, que nos encoraja a viver cada dia para buscar a Deus, que realmente em cada lar haja corações verdadeiramente sedentos por ti para te buscar, que mesmo que esse mundo enfrente as dificuldades, o nosso coração esteja seguro nesse reino inabalável do Senhor e possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor haja através dos teus filhos nessa sociedade, que nada nos impeça de testemunhar pelo Senhor. Aviva a tua igreja através da prática da oração, através da leitura da palavra, que possamos realmente cada dia viver para a glória e honra do Senhor, que não vivamos para nós, mas sim possamos realmente viver para o Senhor, te glorificando em tudo. Peço, Senhor, que em cada lar, Senhor, ajuda-nos a cada dia andar humildemente com o Senhor, praticando a justiça e amar a tua misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, como igreja, que possamos ser uma igreja forte, viva, saudável, para impactar esse mundo. Eu peço, Senhor, que sem cessar, essa igreja que, mesmo reprimida através da pandemia, nós possamos continuar vivendo a tua vitória para te glorificar. Obrigada, Jesus. E nessa tarde, Senhor, que o teu Espírito venha falar aos nossos corações através da tua palavra. A tua serva compartilha, mas que não seja as minhas palavras, que tua palavra realmente seja aquela que transforma corações, transforma a minha vida, a vida de cada irmão, que possamos ser transformados de glória em glória, que nossas vidas realmente seja uma vida que venha impactar outras vidas. E entregamos essa tarde nas tuas mãos e pedimos, Espírito Santo, fale livremente no nosso meio. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem compartilhado, para quem tem assistido nossos cultos, a gente tem compartilhado sobre a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, e há várias semanas a gente, aos poucos, tem compartilhado pontos por pontos. Parece que são pedacinhos curtinhos, mas são muito profundos, são as essências que Jesus nos ensinou
através da oração, né? Então, que essa tarde, né, eu vou primeiro fazer uma breve recapitulada, né? A gente começou a falar, né, sobre o Pai Nosso que está no céu, né? Que realmente oração não é uma oração que a gente faz uma lista para a gente pedir para Deus isso, aquilo e mandar em Deus. Não, é uma oração de relacionamento e com quem muito próximo, o nosso Pai Celestial. Então que você possa experimentar verdadeiramente o nosso Deus como o nosso Pai que nos ama, o nosso Pai que nós podemos confiar a cada dia. E eu encorajo você a continuar realmente crescendo nessa vida de oração, falando para Deus, nosso Pai, Papaizinho do céu. E depois nós falamos sobre santificado seja o teu nome, o nome de Deus, o nome de Deus, que realmente que possamos exaltar o nome de Deus e por tudo que Ele é, né? É um Deus provedor, é um Deus grandioso, maravilhoso, é um Deus que nós podemos confiar, é o grande eu sou, é onipotente, é o Deus que cura e tantas coisas através do nome de Deus a gente pode realmente crescer na fé e também exaltar o nome de Deus e que possamos experimentar o poder do nome de Deus. Seja santificado o nome de Deus, seja santificado seja o teu nome. E semana passada a gente ouviu a pregação sobre venha o teu reino. Essa parte tão importante, né? Venha o teu reino. E o que é reino de Deus, a gente ouviu sobre o que vem a ser o reino de Deus, é a gente alinhar com Deus, né? E a gente viu que o reino de Deus não é algo que é visível, está aqui ou ali, mas o reino de Deus é onde Deus reina, é um reino eterno, glorioso, é um reino inabalável e onde há verdadeira paz, alegria, é um reino onde tem o domínio de Deus, a autoridade de Deus e o poder. Então quem não quer esse reino, né? Que venha o reino de Deus aqui na terra, onde você deixa Deus reinar. E onde está o reino de Deus estar na tua vida. Quando você deixa Deus reinar na sua vida, pode estar o reino de Deus na sua família, quando Deus está reinando na sua família. E esse é o nosso coração, é o meu coração, que Deus, venha o teu reino, vem reinar na minha vida, na minha casa, na nossa igreja, nesse mundo, que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Essa é a minha oração. E nós vimos sobre isso e como consequência, eu diria que seja feita a sua vontade. Para que Deus reina, a vontade de Deus tem que ser feita, né? Então, hoje eu queria continuar a pensar com vocês, né? Reavivar a vida de oração 4, né? Seja feita a sua vontade em nossas vidas, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho do que é a vontade de Deus. E que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. A vontade de Deus é livre para ser feita lá no céu, mas aqui na terra, por causa do nosso pecado, por causa da maldade, por causa da nossa própria vontade, da nossa desobediência, há impedimentos. Então que Deus nos ajude para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. Então a oração, o texto que a gente tem é venha o teu reino, continuando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus 6:10. O que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Muita gente pergunta, né? Qual que é a vontade de Deus? Todo mundo fala, Deus, vem reinar em mim, vem reinar. Mas para reinar em mim tem que saber o que Deus quer, né? Qual é o desejo de Deus? E isso é muito importante, porque a gente tem que realmente entender o que é e o que não é a vontade de Deus. Muita gente usa a vontade de Deus como algo muito assim, tudo foi da vontade de Deus, né? Então, cuidado, a gente não pode falar o nome de Deus em vão e também, ao mesmo tempo, não pode também falar que é a vontade de Deus de uma maneira sem responsabilidade de que foi tudo da vontade de Deus. Tem gente que fala assim, eu tive esse problema, porque mas foi da vontade de Deus, né? Por exemplo, eu bati o carro, mas foi da vontade de Deus. Será? O cara estava correndo a 140 ao invés de 100, 110, mas
foi da vontade de Deus que você bateu o carro? Então tem gente que tudo que acontece, né, joga, foi da vontade de Deus, responsabilidade de Deus, passei mal, porque comeu um monte de besteira, aí passou mal, foi da vontade de Deus. Então cuidado, né? Então tem permissão de Deus, mas não fala assim, qualquer coisa fala foi da vontade de Deus. Então a gente não pode menosprezar a vontade de Deus. É muito importante a gente não usar de qualquer jeito e falando que isso é da vontade de Deus. Então primeiro a gente tem que entender o que é a vontade de Deus. E quando a gente para e pensa assim, quero fazer a vontade de Deus, eu não sei o que passa na sua cabeça, né? Tem gente que quando fecha o olho, seja feita a tua vontade. Talvez para alguns venha aquela imagem de Jesus lá orando, Pai, se queres afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí essa imagem, para alguns pensam e já pensam algo que vontade de Deus é algo sofrido, algo difícil, algo assim, parece que tem que ir para a cruz, é algo para a morte, né? Será que é assim? Então a gente tem que entender o que é a vontade de Deus, né? Querido. Então vamos orar sem medo. Como a gente vai orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então seja feita a tua vontade, a gente tem que entender realmente o que é a vontade de Deus. E para isso a gente tem que conhecer quem é nosso Deus. Para saber a vontade de Deus, temos que entender quem é Deus, conhecer quem é Deus, os seus atributos, o seu caráter, porque a vontade de Deus está alinhado com o que Ele é. Então, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é bom, um Deus que é fiel, um Deus de promessas, não é aquele que não... qualquer jeito, né? A vontade dele não é aquela que muda a qualquer hora, né? Então, eu falo assim, que para alguns... não são vontade de desejo sem padrão. Alguns deuses pagãos, alguns deuses da mitologia, eles têm uns desejos e vontades tudo bizarras, sem padrão, tá com raiva, joga trovão e faz um monte de coisa assim que você não entende. Alguns até exigem sacrifícios humanos de criança. Isso não é coisa que a gente espera do nosso Deus. Então não são vontades sem padrão. E nem... são vontades imaturas e passageiras, né? Ou seja, as crianças, quando é pequena, não sabem nem o que querem, né? Para eles, um docinho já está feliz, né? Qual que você quer de presente? Uma balinha, né? E conforme ele vai crescendo, vai mudando essas vontades. Ou até as pessoas, algumas que são grávidas, passam por algumas vontades passageiras, quando está na gravidez, vontade de comer aquele pão de queijo à meia-noite, um donut, sei lá, qual os desejos estranhos que uma mulher, né, grávida pode passar, mas são passageiras, né? Então o nosso Deus, a vontade dele não é assim, né? Hoje é assim, outro dia é assado, né? A vontade de Deus é muito séria, né? Então a gente vai pensar um pouquinho o que é a vontade de Deus, né? E falar em vontade de Deus, eu queria estar expressando em 3 aspectos, né? O primeiro aspecto, que a vontade de Deus é eterna, né? A primeira vontade de Deus, eterna de Deus, então é um aspecto bem alto, né? O plano de Deus é muito maior do que o nosso, né? Então a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus começa desde a criação, desde a história de ponta a ponta, né? Ele é regido pela vontade de Deus. A vontade de Deus, o homem não pode estar lá atrapalhando, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então isso a gente pode ver desde a criação, né? Quando Deus criou os céus e a terra, o homem não estava nem lá para falar, quero isso, aquela. Deus teve a sua vontade, ele falou, haja luz, haja isso, e houve, né? Então, vontade eterna de Deus, primeiro plano da criação, ele fez tudo. Em Apocalipse 4:11 fala, tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória e honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, segundo a vontade de Deus, Ele criou o mundo, criou eu e você, né? E mesmo que durante a história o homem teve a queda, ele teve o plano eterno de Deus que nunca pode ser frustrado. Ele teve o plano da salvação,
porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. Então, Deus tem um plano eterno no plano da salvação. Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Isso não é porque nós somos mais bonzinhos, não é por obras. O plano de salvação está dentro da vontade eterna de Deus. Ele, pela graça, nos escolheu. Em vários trechos da Bíblia, fala em Timóteo, ele nos chamou com santa vocação. Ele nos escolheu. Pela graça, foi dada através de Cristo. E a gente vê em trechos que ele, além de nos salvar, vai nos levar para o final, para o final da glorificação também. Então, o plano eterno de Deus, ele nos cria, nos salva e nos leva até o final para a glória. Então, é maravilhoso a gente entender que Deus determinou a sua salvação segundo a sua vontade. E da mesma maneira que Deus escolheu um povo para ser seu, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu não por obra, como eu falei, mas pela eleição gratuita de Deus. Para a gente fazer parte desse plano eterno da salvação. Que privilégio, Eu fico muito feliz em saber que eu e você fomos escolhidos dentro dessa vontade eterna de Deus para sermos salvos, é o plano da salvação. Então que a gente realmente não menospreze essa tão grande graça que a gente tem de sermos salvos. E a boa obra que o Senhor começou em nós, e o Senhor há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, queridos, é muito precioso a gente valorizar essa vontade de Deus, estarmos juntos, fazendo parte desse plano de Deus, da vontade de Deus, de sermos salvos por Ele. E até no final que aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vontade eterna de Deus é pensando também para o reino eterno. Então estamos inseridos nesse plano eterno de Deus também. Ele, do início ao fim, Gênesis, Apocalipse, em toda a história, a vontade de Deus é realizada. Em Jó, ele fala assim: vontade de Deus é soberana. Então Jó respondeu para o Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está em Jó 42, 1, 2. Então, meus queridos, como é bom saber que a vontade de Deus é soberana na minha vida, na sua, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Talvez o inimigo hoje usa de várias maneiras para detonar a vida do cristão, a sociedade, várias coisas pensando: vou detonar para que o reino no final não seja glorioso para Cristo. Mas eu tenho certeza, a vitória é certa. Em Cristo Jesus, Ele vai reinar do início ao fim. Talvez no momento o domínio ainda está entregue para o inimigo, mas com certeza Deus está reinando em tudo. Em nenhum momento Ele perdeu o seu controle nisso tudo. Então Deus reina, a vontade de Deus está em tudo, é soberana. Então, pensando assim, é muito importante a gente alinhar realmente com a nossa vontade, com a vontade eterna de Deus, Então, quando a gente ora, que a gente não ore somente assim: Deus, cura isso, faz aquilo, eu preciso disso, daquilo, mas que a gente possa alinhar com o reino de Deus, que o nosso processo de salvação, de santificação e glorificação, seja tudo preparando para a volta de Cristo. O meu coração é que a vontade de Deus nesse plano eterno, na minha vida e na sua, seja completada, lembrando que a maior alegria, bênção, é que eu e você, a vontade de Deus é que eu e você sejamos salvos, buscando esse cumprimento nas nossas vidas, tá bom? Então, vontade soberana eterna de Deus.
E pensando assim, somos salvos. E agora, a condução segundo aspecto, é a condução do nosso dia a dia através da vontade moral de Deus, né? E a vontade moral de Deus é revelada onde? Na palavra de Deus. Deus realmente não deixou, nos criou e deixou do jeito aleatório, mas Ele nos instrui através da palavra revelada, né, na Bíblia, né, de como Ele quer que a vontade dele seja cumprida. Então, o que Ele quer de nós? Então está revelado na palavra. E como um reino tem suas leis, seus estatutos, ou um governo tem suas leis e constituição, a mesma coisa. No reino de Deus, Deus deixou seus mandamentos, Ele tem a sua vontade revelada. Então a gente pode ver no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, a vontade de Deus, como Deus quer, os princípios que Deus quer, como a gente se relaciona com Ele e com as pessoas. A gente pode ver no Velho Testamento, através dos 10 mandamentos, que o que Deus espera de nós. Os 4 primeiros mandamentos com Deus. Deus, o que Ele espera de nós? Que a gente não tenha outro Deus além dEle. E não faça imagens, ídolos, adorar outros ídolos. Que a gente não fala o nome de Deus em vão. E santifica, guarda o dia do Senhor. Para a gente adorar Ele. Essa é a vontade de Deus para com Ele. E são coisas que Ele espera de nós. E o que Ele espera? Que a gente também... O nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, honre a seus pais, é um mandamento que Deus já nos revelou. E outros 5 que vêm a seguir é o não, não matarás, não adulterarás, não roubarás, e não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então Ele deu todos os princípios do que Ele quer, a sua vontade. Então está revelada. Não é difícil cumprir a vontade de Deus se você... através da palavra de Deus, vai e busca o que Ele quer. Então, Deus realmente nos instrui através da sua palavra, a sua vontade. E no Novo Testamento, Jesus também nos conclui, assim, Ele resume, na verdade, falando assim em Mateus 22, 37 a 39, Ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus de todo o coração, amar ao próximo. Então é o crivo da palavra de Deus. Eu vou falar, se eu quero fazer a vontade de Deus, isso é amando a Deus? Beleza, estou fazendo a vontade de Deus. Amar as pessoas? É isso que eu vou fazer, então vou fazer a vontade de Deus. Então, Jesus nos instrui através da palavra. A Bíblia, a gente pode, através da leitura da palavra, entender o que Deus espera de nós. E Jesus, antes de subir ao céu, Ele também nos deixa a sua vontade, o que Ele espera. Ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o Senhor espera de nós que a gente obedeça a Ele em tudo. Então, e ensina os outros, levando discípulos para conhecer a Ele. Então, é muito simples, amar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos, é praticamente assim, tudo revelado. Então, a vontade de Deus é clara, é revelada na palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, conheça a Deus, conheça a palavra de Deus e a sua vontade. E é algo que vai nos levar a fazer decisões, através do crivo da palavra de Deus. Então, você vai tomar uma decisão? Leva diante a luz da Bíblia. Fala, isso está dentro do que Deus quer ou não? Então, fazendo o que Deus quer, estou vivendo a vontade de Deus. Então, quando alguém vai fazer decisões, quer saber a vontade de Deus, você vai através da palavra de Deus. Então, ainda tem vários outros trechos, a gente
eu vou dar alguns outros exemplos, né? Sermos santos, né? Deus espera de nós que a gente viva a santidade como Ele é santo. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, ele fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Né? Hoje o padrão no mundo, a imoralidade está terrível. Né? Então, como filhos de Deus, quer viver a vontade de Deus, né? Então, que nós possamos viver, né, em santidade, né, nessa área também. Né? Ou tem outros trechos que falam assim... alegre-se sempre, orem sem cessar, e em tudo dá graça. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Né? Então, se a gente tem vivido, né, alegre, orando, dando graça, então estamos vivendo a vontade de Deus. Então, é revelada na palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus, será que é tão difícil? Leia a palavra de Deus, né? E obedeça a palavra de Deus para viver a vontade de Deus. Né? Agora você pode perguntar, sim, mas tem momentos que eu tenho dúvida, né, em relação a fazer isso ou aquilo, mas nenhum dos dois vem a ser contra a palavra de Deus, né? Então, eu queria falar em terceiro aspecto, falando a vontade de Deus na minha vida, na vida pessoal, que é a condução pessoal de Deus. Né? Na condução pessoal de Deus está ligada a nós particularmente, né? E talvez você queira realmente viver na vontade de Deus, mas tem dúvidas em relação a algumas decisões, profissão, com quem eu vou casar, né? Se é essa pessoa aquela, o que Deus preparou para o meu futuro, se eu devo morar aqui ou ali. Né? Então tem muitas coisas que a gente pergunta para Deus, querendo, né, ser guiado por Deus, né, viver a vontade de Deus. Então nessa parte, graças a Deus, né, pela vontade de Deus soberana, Ele nos plantou dentro do nosso coração um GPS, né, que é o Espírito Santo. Ele nos deixou um guia plantado no nosso coração, que é o Espírito Santo. E realmente, Espírito Santo é aquele que vai nos guiar a conduzir as nossas vidas segundo a vontade de Deus. Eu não sei se você usa GPS ou não na sua vida, né? Alguns, infelizmente, têm GPS, mas não ligam. Alguns têm GPS, ligam, mas não seguem ele, deixa ele lá, mas faz o seu próprio caminho. E muitas vezes o GPS está fazendo o quê? Ele está te indicando o melhor caminho. Não que você não possa chegar naquele destino pelo outro caminho, mas pelo outro caminho provavelmente você vai passar por muitos perrengues, trânsito, etc. Então, que o Espírito Santo vai nos guiar para viver aquela vontade de Deus no sentido é melhor para você, né? Então que Deus nos ajude a ouvir o Espírito Santo, né? Que não deixa o Espírito Santo entristecido a ponto de falar, não vou falar mais, né? Porque tem muitas vezes que às vezes a gente fala e você não ouve, então esquece, né? Por exemplo, eu em casa, às vezes a minha filha, a Karen, né? Ela me pergunta, mãe, o que você acha? Né? Ela vem com 2 sapatos diferentes, fala assim, mãe, qual sapato você acha que combina melhor com esse look, essa bolsa, sei lá. Aí eu olho assim e falo, talvez esse da direita. Aí daí a pouco eu vejo ela, ela escolheu da esquerda, tudo bem, né? Aí outra vez ela vem, mãe, qual que você acha? Aí eu falo outro e ela usa outro. E, na verdade, ela queria, sabe o quê? Ela queria a minha aprovação, né? Talvez ela já tinha algo formado na cabeça, né? E ela, assim, só estava perguntando só para consultar, né? E às vezes a gente faz isso com Deus também, faz isso com o Espírito Santo, fala, Deus, o que é melhor para mim? E Deus fala, e você, só para consultar, e quando não é da minha vontade, você fala, não sei a vontade de Deus. Muitas pessoas vão à procura de pessoas espirituais, ficam perguntando, o que você acha, né? Aí você, em vez de vai na palavra de Deus, ou né, ora, vai buscar, aí você fica querendo aprovação, que os outros respondam do jeito que você quer, né? Ou você espera de Deus ouvir aquilo que você espera ouvir, né? Então, cuidado, né? É muito importante a gente querer realmente saber a vontade de Deus. Não deixe apagar o Espírito Santo que há em você. Ouça, né? Ouça o Espírito Santo, deixa ele conduzir você para viver a vontade de Deus, né? Então, a palavra de Deus fala assim, Espírito Santo é nosso guia.
aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Então, aqui, Espírito Santo que vai nos levar, é Ele que conhece o coração do Pai, Ele que sabe todas as coisas, nosso Deus sabe de tudo, né? Até no escuro Ele sabe como andar, né? Porque Espírito Santo, né, vai nos guiar. Então, que Deus realmente, através do Espírito Santo, venha ser o nosso guia. Então, é muito importante o quê? Decidir fazer a vontade de Deus. Esse é um ponto que, como eu estava falando, né, muitas vezes a gente quer só ter uma afirmação, né, uma consulta. Não, mas o importante é a gente ter no nosso coração, eu quero sim, eu quero obedecer, eu quero decidir fazer a vontade de Deus. Então, em João 7,17 fala assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E em João 9,31, sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Você ora para Deus, Deus, fala para mim, qual que é a tua vontade? Então, tá a fim de praticar a vontade de Deus? Deus fala para você. Né? É muito interessante como Deus fala de um modo assim que talvez não audível, mas você sabe que é a voz do Espírito Santo, sabe que é a voz de Deus te orientando, né? Mas é importante o quê? Nosso coração, decido fazer o que Deus quer. Então você vai experimentar, né, a condução de Deus. Então, você pode falar assim, sim, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas será que às vezes a gente não pode errar também, fazer talvez uma decisão errada? Infelizmente, talvez da nossa humanidade, ainda no nosso pecado, a gente pode sem querer ter decisões erradas, mas é muito importante a gente voltar para Deus, pedir perdão, né? E o nosso coração realmente querer ser inclinado para fazer o que Deus quer. E o exemplo muito forte para mim é a vida de Saul e a vida do rei Davi. Então o rei Saul, ele foi escolhido para ser rei e ele pisou na bola a primeira vez, aí não obedeceu a Deus, aí segunda vez ele também fez o que ele quis, né? Então Deus falou, chega, né? E Deus resolveu escolher alguém segundo o coração de Deus, aquele que quer, né, obedecer a Deus. Ele escolheu Davi, levantou Davi. E a gente sabe pela Bíblia que Davi não foi perfeito. A gente viu várias escrituras descrevendo, né, que Davi, na sua imperfeição, mas ele tinha o coração voltado a querer fazer o que Deus quer. Então, é importante esse coração arrependido, voltado para Deus, é um coração que quer agradar a Deus, cumprir a vontade de Deus. Né? É um coração disposto a seguir Deus. Né? E ele escreveu em Salmos 48, um salmo que é muito bonito, que ele fala assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Que lindo esse versículo, né? Alegria em fazer a tua vontade. Você tem esse desejo de querer fazer a vontade de Deus? Então Deus com certeza vai te conduzir, né? Meu coração quer voltar para fazer a vontade de Deus. Meu coração quer amar a Deus. E mesmo, às vezes, na dificuldade, né, seu coração quer fazer a vontade de Deus. E esses dias eu estava meditando, né, numa passagem que me chamou muita atenção também, que é a parábola dos dois filhos. Né? Em Mateus 21, Jesus falou sobre uma parábola, que ele falou assim, havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro filho, né, ele disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? É óbvio, né? O primeiro, né? Porque não adianta falar se eu vou e não vai. Então, o primeiro que fez, ele mudou de ideia e foi. Então, responderam para Jesus que foi o primeiro. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, aqui a gente vê que esse filho, primeiro, que falou que não ia e foi, ele mudou de ideia.
Eu não sei o que aconteceu quando o pai pediu para ele ir na vinha. Talvez ele estava ocupado, né? Talvez ele estava fazendo as suas coisas, próprias coisas, seus planos, mas o coração dele era inclinado, voltado para agradar o pai. Então, ele mudou de ideia e foi. Então, é um coração disposto, mesmo, né? Não é o caminho mais fácil, mas é um coração que quer agradar ao coração do Pai. Eu não sei a tua vontade, né, de querer agradar ao coração de Deus, né? Às vezes as coisas não são tão fáceis, né? Então, temos desafios, mas o coração de Deus, você bate junto com o coração de Deus, deseja realmente fazer a vontade de Deus, pergunta para Deus o que Ele quer. Então é muito importante a gente buscar, né, o que realmente Deus quer. É importante a gente acalmar, ir diante de Deus, orar, pedindo, Deus, me revela, né, o que o Senhor quer. Né? E hoje o mundo está tão agitado, às vezes a gente corre para lá, corre para cá, né, nem para perguntar o que Deus quer. E às vezes até faz um monte de coisa, né, até para Deus, mas só que não foi, né, o que Deus pediu. É como Marta, que ficou lá toda aperreada, né, servindo aqui, cozinhando e tal, toda atrapalhada e fazendo um monte de coisa, né, ansiosa, mas ela está fazendo o que Jesus pediu para ela. Né? Quantas vezes eu, né, caio nessa de... sem perguntar, né? Então que Deus me ajude a você, a todos nós, né? Pergunta para Deus, qual que é a tua vontade? Faça aquilo que Deus quer, né? E às vezes a gente acaba fazendo coisas, um monte de coisas que não era o que precisava ser feito, né? Então Deus nos ajude, Espírito Santo nos ajude a fazer a vontade do Pai, fazer, né, o que agrada ao Pai. Está com o coração junto ao que Deus quer. Seja feita a tua vontade na minha vida. É esse o seu desejo também? Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. É o meu desejo. E o meu desejo é entregar-me totalmente a Ele. E, por fim, essa entrega total, né? De você querer realmente, Deus, a tua vontade, eu sei que é boa, é agradável, é perfeita. Então, quando você se entrega totalmente para Deus e se coloca, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus não vai fazer esse sacrifício um churrasquinho de você. Pelo contrário, Deus te ama, Ele quer transformar a sua vida através dos padrões dEle, né, transformando a sua mente, seu coração para viver a vontade dEle. O mundo de hoje faz o quê? Quer trazer outros padrões diferentes aos padrões bíblicos. Tá querendo inverter valores e se a gente, por fazer a vontade de Deus, talvez a gente possa até ser perseguido, mas meu coração é que eu quero pagar todo o preço, vale a pena fazer a vontade de Deus. Parece difícil agora, mas com certeza, no final, a gente vai poder experimentar qual que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que com certeza a vontade de Deus para com você e para comigo são os melhores, né? Boa, agradável e perfeita. E na vida a gente às vezes depara com essa luta, né, de entrega, de querer fazer a vontade de Deus, mas nós temos a nossa própria vontade. Então é aquela luta interior de eu quero, mas eu acho que Deus quer isso, né? Eu não sei se você já passou por essa experiência dessa luta interior. Eu já, né, eu lembro que vários anos atrás, na verdade 30 anos atrás, né, Deus, né, falou ao meu coração e ao coração do pastor Chang. Na época a gente trabalhava, né? A gente trabalhava secularmente, né? E Deus nos tocou, larga tudo, consagra a sua vida em tempo integral para mim, né? E eu lembro que naquela época, né, meu coração ficou totalmente abalado, ficou assim perturbado, com medo, né? Porque eu sou filha de pastor, né? Eu sei que não é um caminho fácil de andar. Então, para mim a ideia é falar, nossa, é muito difícil, né? Então, a minha vontade é, por favor, né? Talvez chame um outro, não eu, né? Então, a minha vontade foi, assim, confrontada com a vontade de Deus. E aquilo trouxe um conflito durante um tempo no meu coração. Eu lembro que eu li a Bíblia e Deus falava comigo através da palavra, do Espírito Santo. E
e eu queimava no meu coração, faz a vontade de Deus ou faz a minha vontade. Mas o pior é que a nossa cabeça começa a racionalizar, assim, no sentido, eu já estou fazendo a vontade de Deus, afinal, já estou servindo para Deus vários dias da semana, né? Eu amo a Deus, eu quero, né, fazer assim, continuar adorando a Deus. E, na verdade, a gente realmente já servia a Deus e a gente pensa, né, que já estou fazendo a vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus, para nós, era algo, os planos dele eram muito maiores que os nossos, né? Então, graças a Deus, Deus continuou a tocar no meu coração, né? O Espírito Santo continuou a falar de uma maneira assim que queimava no meu coração, né? E pela graça de Deus, né? Pela condução do Espírito Santo, né? E ele me deu uma visão, eu nunca me esqueço. 2 caminhos, um largo, fácil de andar, e o outro pequeno, difícil de andar, mas tinha Jesus. E eu não tive dúvida. Quando eu tive aquela visão, eu falei, sim, Deus, eu me entrego, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero andar com o Senhor, porque meu coração estava disposto a fazer a vontade de Deus. Meu coração, o coração do pastor na época, também nós dois estávamos totalmente entregues para Deus, porque a gente quer amar a Deus de todo o coração, querendo que a vontade de Deus seja feita através da minha vida, né? Através de tudo que a gente faz, né? No contexto do plano maior de Deus. Então, finalmente a gente se consagrou e a gente hoje, a gente olha para trás e fala assim, como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? E a gente tem experimentado a fidelidade de Deus, a condução de Deus e como os planos de Deus são muito melhores e maiores que os nossos, né? Então, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, está disposto e se entrega, né? Deus vem e nos abençoa de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar. E é maravilhoso a gente poder, assim, seguir cumprindo a vontade de Deus. E nosso exemplo maior de entrega é o nosso Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo, né? Lá no céu, não tem palavras de que é muito melhor, né? Mas o que ele fez, ele se entregou, veio ao mundo e veio cumprir a vontade do Pai, né? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4:34. Ele veio e viveu a vontade do Pai. E até no final, no momento mais difícil, ele disse, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, porque realmente esse cálice era muito amargo, humanamente falando. Ele veio como homem, mas ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, nosso exemplo maior de que realmente quis viver a vontade do Pai Celestial. E minha oração hoje, para mim e para você, que estejamos dispostos a cumprir a vontade de Deus, abrir mão da minha vontade, que seja feita a vontade do Pai. E enquanto há tempo de arrepender e alinhar com o reino de Deus, e que Deus venha trabalhar no meu coração, no seu, que Ele venha reinar no meu coração, no seu coração. Mas para isso, a gente tem que cumprir a vontade de Deus, né? Que Deus nos ajude para viver, conhecer e viver a vontade do nosso Pai. Amém? Então essa é a minha oração. Eu queria pensar com vocês, que não seja algo teórico, sei a vontade de Deus, mas que possamos levar na prática. Afinal, hoje estamos vivendo numa época de pandemia. O que nos impede para viver a vontade de Deus? Então, temos desafios? Sim, temos, mas podemos perguntar para Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é que deve ser feito para que a vontade do Senhor seja feita através da minha vida, da sua vida, através da sua igreja, através do seu povo espalhado? Que Deus nos ajude e que a mensagem não fique só um conceito, mas possamos levar para a prática. Amém? E aqui a gente tem uma aplicação da palavra, né? E nós, como reavivar sua vida de oração?
vida de intimidade, de amor e confiança com Deus, alinhada com o seu reino? O que impede de viver a vontade de Deus? Ajuste para colocar em prática? Tome uma atitude de mudança segundo a palavra de Deus. Então, que realmente a gente venha a trazer essas mensagens e confrontar com nossas vidas e levar para algo prático. Que Deus nos ajude. Amém? Eu queria fazer uma oração antes da gente receber a bênção. Então, feche seu olho. Vamos pedir para Deus. Querido Deus, nós, na Tua presença, primeiro queremos Te louvar pelo Teu chamado, pela Tua salvação nas nossas vidas. Queremos apreciar realmente esse plano de salvação das nossas vidas, que queremos realmente viver cada dia para a glória e honra do Senhor. Que o Teu reino venha, seja feita a Tua vontade através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu peço que essa palavra compartilhada, o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, continuar a trabalhar nos nossos corações, para que nosso coração seja humilde, para receber de Ti, estarmos sempre dispostos, entregues e com o coração voltado para querer verdadeiramente fazer a Tua vontade. Eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sua vontade é muito maior, seus planos são muito maiores, ninguém pode frustrar. E queremos estar juntos com o Senhor nesse plano que é eterno. Obrigado, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue a nos ajudar para, durante a semana, cada dia das nossas vidas, onde quer que a gente vá, onde estejamos, possamos viver para o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria pedir para o pastor, nesse momento. Queridos irmãos, graça e paz, e agradecemos a Deus por esse momento de adoração. E eu acredito que o Espírito Santo tem nos tocado em compartilhar toda essa série de oração que Jesus ensinou para teus discípulos, mas não como algo de repetição, mas algo com essência, com os princípios de alinhamento com Deus, no reino de Deus e a Tua vontade. E principalmente edificar uma vida de relacionamento íntimo, de amor e confiança com Deus, que nós precisamos. Então, antes de encerrar, eu quero compartilhar, e também incentivar a todos os irmãos, após essa mensagem, durante essa semana, ter um momento de meditação, pergunta para o Espírito Santo, e o que eu posso colocar em prática? Quais são os ajustes necessários para que a palavra de Deus possa ser praticada sem impedimento, E essa mudança de atitude e ação é mais importante. Ouvir pregação é importante, ler Bíblia é importante, mas mais importante é praticar a palavra de Deus e experimentar a vontade de Deus, Todas as coisas no mundo vão passar, mas aquelas pessoas que praticam a vontade de Deus vão permanecer para sempre. E com certeza, essa vontade de Deus para a nossa vida. Sejamos salvos, vivendo a vontade de Deus, e a gente vai ficar eternamente com Deus, junto no Teu reino eterno, para reinar junto com Jesus Cristo. Amém? Então vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor eterno no nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo para nos conduzir a viver uma vida alinhada com o reino de Deus e segundo a Tua vontade, para a honra e glória de Deus.
para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Desejo uma boa semana, muito intensa com Jesus Cristo, e para a glória e honra de Deus e para a bênção de suas vidas. Até mais.